Olá, uma boa noite para você. Já estamos no ar com o nosso Jornal Boa Notícia desta quarta-feira. Seja muito bem-vindo. Olha só, na edição de hoje a gente vai falar sobre os cuidados na hora de usar o álcool gel. A gente sabe que o produto é importante e ajuda a evitar a contaminação pelo coronavírus, mas é preciso ficar atento, principalmente em relação às crianças. E a gente vai falar sobre os dados da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, que apontaram que o fechamento de vagas de trabalho ficou abaixo do previsto para o mês de junho. Mas isso não significa que o mercado absorveu os impactos da pandemia. Nós vamos conversar com um especialista sobre esse assunto. E hoje é dia também de conferir o comentário do nosso missionário redentorista, Padre Jesus Flores. Tudo isso você acompanha a partir de agora no JBN, que já está começando. Olha só, estamos vivendo um período em que o álcool gel tem se tornado um aliado para evitar o avanço da Covid-19. Em todo lugar que a gente vai, tem o recipiente com o produto, né? É o dia inteiro passando álcool na mão. E isso é bom, porque evita a contaminação. Mas hoje a Carol Matos traz um alerta sobre o produto, principalmente em relação às crianças. Fique atento. A imagem impressiona. Foi assim que ficou o olho do menino Bento, de apenas 5 anos. O garoto sofreu uma queimadura na córnea, causada por álcool em gel. O caso aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo, e ganhou repercussão depois que a mãe da criança postou esse alerta na internet. A bancária conta com detalhes como o acidente aconteceu. Eu tenho álcool gel na entrada da minha casa, ele fica em cima de um aparador. O aparador, ele fica na altura do Bento, na altura dos olhos. Então o álcool gel, quando estava em cima do aparador, ficou muito na altura dos olhos dele. E é no hall de entrada, eu deixava, né, esse álcool gel em cima. E o Bento, ele não tem o hábito de mexer no álcool gel, não. Na verdade, ele estava brincando com canetinha e sujou a mão dele de canetinha. Ele correu lavar. Quando ele viu que não saiu, ele mesmo pensou em passar o álcool. Foi quando ele apertou e espirrou no olho dele, esguichou no olho dele. Bento estava em casa, mas como não suportou as fortes dores, teve que ser levado para o hospital e passou por um procedimento cirúrgico para limpar o olho. Dias depois, e já sem os curativos, no consultório médico, ele mesmo diz nesse vídeo como está se sentindo. Hoje ele veio aqui em retorno comigo. E o que a gente tem pra falar é que ele está super bem, né, Bento? Sim. Tá tudo bem aí? Tá. Maurício. Gente, eu quase melhorando. Nesse período de pandemia, eles estão espalhados por todos os lugares. Tô falando do álcool em gel ou líquido. E na correria do dia a dia, é nesse simples ato de borrifar o produto para higienizar as mãos que pode morar o perigo, a contaminação com os olhos. Por isso, os médicos alertam, a velha e boa solução de água e sabão deve ser usada para evitar acidentes. Acidentes esses que aumentaram e muito nos últimos meses, como afirma este médico oftalmologista. Está sendo bem frequente aí nessa pandemia, devido ao aumento do uso do álcool, tanto o álcool gel quanto o álcool líquido. Então o pessoal já da parte de queimadura já alertou, cuidado com o álcool é inflamável. E na parte ocular também a gente tem alguns relatos de casos de queimadura química por conta do álcool. Então é bastante importante a gente atentar. O álcool está super comum, está na nossa mão, mas não é uma substância assim tão que não cause nenhum prejuízo. Cuidado com as crianças. Normalmente a recomendação é não deixar isso nas mãos das crianças mais novas. A manipulação, às vezes a pessoa passa na mão e passa no olho. Então é importante lembrar que é uma substância tóxica para as mucosas. Ter cuidado, tanto o adulto e principalmente as crianças. Não deixar nas mãos de crianças, não deixar por conta delas. Álcool de um lado e as crianças do outro. Para a mãe Camila, essa é a grande lição depois do acidente. O álcool gel a gente colocou no alto
para que ele mesmo já falou que ele nem quer higienizar mais as mãos com álcool. Mas quando a gente vai numa consulta, em todo lugar que você vá hoje em dia, mercado, farmácia, no hospital, numa consulta clínica, tem o álcool lá. Qualquer pessoa pode apertar, a criança pode chegar e apertar. Então a gente conversou, explicou para ele que não pode, ele mesmo já não quer tocar no álcool. Mesmo com todo o cuidado, acidentes acontecem. Por isso, os especialistas ensinam o que deve ser feito nesse tipo de situação. Bom, é importante, primeiramente, lavar bastante com água corrente. Se tiver um soro fisiológico também é interessante. Lavar bastante. Se a queimadura for superficial, em geral ela já vai aliviar bastante com essa lavagem. Se não aliviar, é importante procurar um serviço de urgência oftalmológica, porque a queimadura ela pode desepitelizar a parte anterior do olho. Isso pode gerar bastante dor, como foi o caso do garoto de São Paulo. E aí a gente precisa, às vezes, fazer uma limpeza mais profunda, a gente precisa, às vezes, fazer um curativo com algumas medicações para melhorar a dor e acelerar a epitelização. Tem que ficar bem atento, viu, para evitar um acidente assim. O uso do álcool ficou tão comum que a gente acaba esquecendo de tomar os cuidados necessários, mas é um produto que exige atenção e é claro que as crianças são mais suscetíveis a acidentes. Que bom que no caso do Bento deu tudo certo, tudo terminou bem, mas fica aí o alerta para todo mundo, principalmente para quem tem crianças em casa. E olha só, o fechamento de vagas de trabalho ficou abaixo do previsto para o mês de junho. Segundo a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, o Brasil perdeu cerca de 10.900 vagas formais de trabalho no mês passado. As projeções davam conta de que o corte seria 10 vezes maior. Eu vou falar agora sobre esse assunto com o economista João Gondim. Gondim vai aparecer aqui para a gente. Boa noite para você, seja muito bem-vindo. Boa noite, Wilker. Muito obrigado, sempre um prazer falar com os telespectadores. Gondim, olha só, os números foram menos ruins, se é que a gente pode dizer assim. Mas isso quer dizer que o mercado absorveu os impactos da economia ou não? Na verdade, não. A gente teve dois momentos muito particulares nessa epidemia. No primeiro momento veio aquele pânico e as empresas se desfizeram daqueles colaboradores que eventualmente eram menos produtivos e, enfim, foi ali mandando a galera embora que não fazia tanto sentido mais para a empresa. E foram ficando aqueles que realmente eram necessários para a operação das empresas. Com as medidas que o próprio governo tomou para segurar a questão dos empregos, como redução da carga horária de trabalho, redução dos salários, fez com que as empresas conseguissem manter por mais tempo essas pessoas. Agora, a gente vai entender se nessa terceira fase, que é quando as empresas perdem esses benefícios de redução da carga horária, do salário, se vai ser possível manter esses empregos. Entendi. Eu separei aqui alguns dados, números oficiais. A taxa oficial de desemprego no Brasil, então, subiu para 12,9% no trimestre que encerrou em maio. Oficialmente, então, a gente tem 12.700.000 desempregados no Brasil. Qual que é a análise que você faz sobre esses dados? A gente sabe que as pessoas não estão muito otimistas para os próximos meses. Qual que é a análise que você consegue fazer para a gente nesse momento sobre esses números? Olha, particularmente, eu acredito que o impacto virá nos próximos meses, Quando, como eu disse, as medidas de redução de carga horária, redução de salário, vão começar a deixar de serem válidas e as empresas iniciarão um processo aí de rever o seu quadro de funcionários, o seu caixa e tudo mais. Apesar do bom número de junho, que previa ali 200 mil perdas de postos de trabalho, hoje nós estamos com 11 mil. Então é um valor ok, é um valor que a gente considera como uma boa notícia, dado o cenário tão catastrófico. Mas eu acredito que nos próximos meses, principalmente ali por volta de setembro, as empresas vão precisar rever de fato a questão das vagas de trabalho disponíveis. Entendi. Você é planejador financeiro, acho que é importante a gente falar sobre isso também. Muita gente acabou perdendo o trabalho, mas outras pessoas tiveram queda na renda. Qual que é a orientação para essas pessoas se reorganizarem, as pessoas que tiveram queda na renda? Olha, o primeiro passo nesse momento é ficar muito atento com o uso do cartão. Porque o cartão de crédito, ele protela, ele joga para depois um problema que você vai ter que resolver em algum momento daqueles gastos. E quando você chega no mês seguinte, você tem os mesmos gastos,
mais o cartão de crédito. Então isso pode gerar uma bola de neve e entrar ali no cheque especial, que é o que ninguém deseja. E uma segunda dica é um bom momento para rever toda a estrutura do orçamento. Rever a possibilidade de enxugar parte de todos os itens do orçamento. Não tentar cancelar ali os gastos que dão prazer, como saídas fora de casa, para jantar, comprar alguma coisa que te traz prazer. Mas rever todos os itens do orçamento, de luz a supermercado, tirar um pouquinho para não impactar a qualidade de vida e ainda assim manter um orçamento saudável. Ficar atento, né? Às vezes é até a hora da gente fazer uma limpeza ali nos gastos, que a gente acaba descobrindo que está gastando mais do que precisa em cada coisa, né? Com certeza. É isso aí. Muito obrigado, então, pela participação aqui no JBN. A gente conseguiu esclarecer as dúvidas de boa parte das pessoas que nos acompanham. Muito obrigado, viu? Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Wilker. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. A gente segue aqui com o nosso Jornal Boa Notícia. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos conferir o comentário de hoje. Quem vai falar para a gente é o Padre Jesus Flores. É daqui a pouquinho. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. No comentário de hoje do missionário redentorista Padre Jesus Flores, o assunto é a denúncia contra o presidente da República por crimes contra a humanidade e genocídio no Tribunal Penal Internacional com sede em Haia. Vamos acompanhar. Pela quarta vez, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é denunciado à Corte Internacional de Haia por crimes de lesa humanidade e genocídio. As acusações vão do descaso com o desmatamento, incêndios na Amazônia, agressão aos indígenas e seus direitos, pouco apreço à vida dos cidadãos, omissão e negligência no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Diz a denúncia: a omissão do governo brasileiro caracteriza crime contra a humanidade e genocídio. A condução desastrada, desordenada e irresponsável dessa crise é um fator de violação massiva contra direitos humanos fundamentais, o direito à saúde e à vida. Qual foi a reação de Jair Bolsonaro à denúncia? Ele não ligou muito para isto. O tema não está na agenda do presidente. E pelo perfil dos denunciantes, a denúncia não vai dar em nada. Os sindicatos de profissionais da saúde consideram que existe dolo e intenção na postura do presidente quando adota medidas que ferem os direitos humanos e desprotegem a população. E por mais que o governo não se preocupe, o fato é que a imagem do Brasil está manchada, a imagem do presidente está manchada, com prejuízo para todos nós. Isso aí, muito obrigado então ao Padre Jesus Flores pelo comentário de hoje. E a gente vai conhecer agora a história de devoção a Padre Eustáquio, que tem crescido no interior de Minas Gerais. O processo de canonização do religioso segue na Santa Sé, aguardando apenas a confirmação de um milagre para que ele seja proclamado santo pelo Vaticano. Vamos acompanhar. Eustáquio foi um padre holandês, nascido em 1890. Enviado ao Brasil como missionário em 1925,
foi um dos fundadores da primeira comunidade da Congregação dos Sagrados Corações no país. Aqui ficou conhecido por sua obra de fé e amor ao próximo. Pouco tempo depois da morte de Padre Eustáquio, as notícias de graças alcançadas por intercessão do bem-aventurado chamaram a atenção da igreja. Os relatos constantes que a imprensa da época divulgava de pessoas que atribuíam graças, especialmente de cura, conversão, famílias que não tinham filhos, que faziam pedido e alcançavam a graça de ser pais e mães, e outras coisas como conseguir emprego, aquisição da casa própria. Então, muitos relatos que foram fazendo com que a igreja reconhecesse. O processo de canonização foi aberto em 1956 e se arrastou por muito tempo, até que no dia 12 de abril de 2003, Padre Eustáquio teve seu nome inscrito na lista dos veneráveis servos de Deus. O próximo passo foi o reconhecimento do milagre. Já próximo do final dos anos 90, foi encontrado, dentre os vários processos, dentre os vários relatos de possíveis curas extraordinárias, uma que chamou muito a atenção e que justamente foi no período da abertura do processo de canonização, lá no início dos anos 60, houve a cura de um padre aqui em Belo Horizonte, o padre Gonçalo Belém, e ele, por intercessão do Padre Eustáquio, obteve a cura de um câncer. Este caso, esse relato dessa cura foi apresentado. Havia pouco tempo que São João Paulo II havia reconhecido o passo mais importante, que é a declaração da heroicidade das virtudes, quando o Padre Eustáquio foi declarado como venerável. E aí, então, São João Paulo II deu esta aprovação e com o Papa Bento XVI nós tivemos o reconhecimento do milagre. Então, com o reconhecimento do milagre, imediatamente foi marcada a beatificação. Aqui em Belo Horizonte, no Santuário Saúde e Paz, foi construído um memorial ao lado da igreja para os devotos de Padre Eustáquio. Os restos mortais do beato estão no local desde 1949, quando foram exumados e trazidos para o interior do templo. Atualmente, o Santuário Saúde e Paz aqui em Belo Horizonte continua sendo sede de peregrinação de muitos devotos do beato. Só na festa de Padre Eustáquio, que acontece no dia 30 de agosto, o santuário recebe mais de 20 mil visitantes. Sérgio é prova viva das graças alcançadas pela intercessão de Padre Eustáquio. A primeira foi logo quando ele nasceu. A história que minha mãe contou é que quando eu nasci eu tive gastroenterite, e naquela época era uma doença que matava muito o recém-nascido. E então a minha mãe foi para casa e eu fiquei internado no hospital. E o médico falou para ela, olha, procura um padre, né, para batizar esse menino, porque não vai vingar não. E aí ela veio à igreja aqui e pediu um padre para batizar. E aí quando ela veio chamar um padre para me batizar, ela fez a promessa, né, aqui no túmulo do Padre Eustáquio, de que se eu sobrevivesse, que ela colocaria o nome de Eustáquio. E meu pai já tinha escolhido Sérgio. Então aí ficou Sérgio Eustáquio. Sérgio herdou da mãe a devoção pelo padre. Quando a filha sofreu um AVC, foi ao bem-aventurado que ele e a família recorreram. Sérgio precisou ter muita fé para lidar com aquela situação. Mas, mais uma vez, ele testemunhou o poder de Deus e a intercessão de Padre Eustáquio na história de sua família. Fabiana sobreviveu e se recuperou muito bem, ficando com pouquíssimas sequelas. Desenganada pelo médico, a recuperação da jovem surpreendeu até a medicina. E um ano depois, né, ela teve alta em novembro, em agosto do ano seguinte, 2019,
a gente fez uma celebração, né? Que a mãe dela falou, ela nasceu de novo, nós vamos comemorar o aniversário de 1 ano dela. E ela foi lá no hospital convidar o médico, né? E aí a mãe tirou umas fotos lá dela com o médico e ela mandou fazer um banner para colocar na entrada lá do salão de festa, ela abraçada com o médico. Ele chegou, ele ficou emocionado, né, quando ele viu, e tinha um livro lá, um caderno, né, que as pessoas deixavam uma mensagem para ela e tal. E aí passou a festa e tal, no dia seguinte eu peguei aquele caderno e fui ler. Então ele tinha deixado uma mensagem assim para ela. Ele chamava ela de Fabi, né? Fabiana, ele começou a chamar de Fabi. Ele escreveu assim, Fabi, na escola de medicina a gente aprende biologia e mais algumas gias lá, né? Mas com você eu aprendi uma lição que eu vou levar para o resto da minha vida pessoal e profissional. Acima de tudo está a fé e a vontade de viver. Na casa da Márcia e do César, a fé em Padre Eustáquio trouxe resultados em dobro. Uma das graças alcançadas pelo casal foi a cura de um problema no pulmão de César. Eu fui ao meu médico, ele olhou as chapas do meu pulmão e viu que tinha alguma coisa muito séria. Não quis me contar. E nesse meio tempo, eu solicitei, né, uma intercessão de Padre Eustáquio para que desaparecesse, ou melhor, que aquilo que eu tivesse, a medicina pudesse curar. Então, o que eu tinha foi transformado e quando eu fiz a cirurgia aqui no Felício Roxo, já não tinha mais nódulo, eu tinha apenas o epiema, né, que com medicamento e cirurgia foi sanado. Nunca mais tive nada. A outra graça tem nome e sobrenome. Valentim Eustáquio, de 10 meses. Ana Márcia fez tratamento durante 4 anos para engravidar, mas sem sucesso. Como em 2012, o marido havia sido curado de uma pneumonia, por meio à oração a Padre Eustáquio, eles resolveram pedir novamente e logo conseguiram engravidar. Foi surpreendente, porque a princípio eu não conseguia engravidar. E aí, de repente, eu consigo engravidar de gêmeos, né? Então, assim, eu tenho certeza que foi porque eu pedi a intercessão de Padre Eustáquio. E tanto é que o Valentim, nosso filho, né? É o Valentim Eustáquio, em agradecimento a essa graça recebida. Mais essa graça recebida em nosso lar. Atualmente, o processo de canonização de Padre Eustáquio segue junto ao Vaticano, aguardando apenas a confirmação de um milagre para que ele seja proclamado santo. Então, com isso, eu tenho tido o privilégio de manter muito contato com a família dele, com pessoas que conviveram com ele, com pessoas que têm recebido graças, uma obra extraordinária, a obra social que ele inspirou e que continua até hoje, né, com pessoas que conviveram com ele ou que são herdeiros dessa espiritualidade, e assim preparar toda a documentação para que um dia a igreja possa reconhecê-lo como santo. É isso aí, só histórias emocionantes de fé, né? E que devoção forte a gente consegue acompanhar, a gente sentiu vendo a reportagem. Dá para ver que em cada um desses relatos a força da oração e da devoção é muito grande. Tomara que a confirmação deste último milagre aconteça logo para que o Padre Eustáquio se torne santo oficialmente pela nossa Igreja Católica, né? E é assim que a gente finaliza o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã nós voltamos e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá.